tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos estudar o gênero textual mito. Nós vamos descobrir o que é o mito. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que vocês comentassem aqui embaixo com o seu nome, colocando eu vi e o nome de vocês. É muito importante que vocês coloquem, certinho? Coloca eu vi e o nome, para saber que vocês estão assistindo às nossas aulas, combinado? Vamos lá então, vamos descobrir o que é mito? Aqui a prof colocou no quadro, mito é uma narrativa ou um relato que responde aos questionamentos de um determinado grupo social, explicando a sua origem e organização, bem como os fenômenos da natureza. Isso é o mito, é o que se conta, tá? Geralmente acontece numa tradição oral. Isso não é, geralmente acontece mais oral. Acontece na escrita? Sim, acontece. Mas geralmente é oral, certo? Nós vamos ver então hoje na nossa aula, eu deixei no sistema disponível para vocês as páginas do livro de português, que é a página 64, 65, 66, 67 e 68. Nas páginas 64 e 65, vai ter uma interpretação de texto, um texto para que vocês interpretem. Então, página 64 e 65 tem um texto. Ó, vou mostrar para vocês. Esse é o texto com essa imagem aqui que vai estar aparecendo lá para vocês também. Depois, na página 66 e 67 são as perguntas, né? E depois a página 68 também tem algumas perguntinhas aqui, tá? Essa outra aqui já não é, tá? É até aqui. Pois então, voltando ali para o texto. Então, a prof já explicou um pouquinho sobre o texto. Ali em cima fala o seguinte, ó, bem lá em cima onde diz texto 1. Você vai ler um mito de um povo indígena, Bororó, do Mato Grosso. Observe como a origem das estrelas é explicada. Então, esse mito vai explicar para as pessoas daquela região, é uma maneira que eles explicavam, como é que surgiam, né? Como é que é, de onde teve a origem das estrelas. Então, o mito, o nome do título é As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Então, a prof vai ler para vocês agora. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrela. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tacunarés, pescados no dia, e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga, que recolhiam dos ninhos na areia das margens do rio. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o piô da coruja, o miado da onça e o canto do Ai, meu Deus, é difícil essa palavra tão simples. Jurutaí. O canto do Jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartarugas que tinham colhido haviam desaparecido. Noutrora à noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esse sumiço estranho. Escondidas atrás de arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem
sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta. E numa clareira prepararam o fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás deles, proferiam ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar da punição, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvidas, subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham lá a terra do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrela. Os olhos dos meninos são os olhos dos meninos que estão lá em cima. Então, essa é a história que eles contavam nas aldeias, quando estavam reunidos, eram as explicações dos fenômenos da natureza, que nem diz aqui, ó, bem mito. Então, eles inventavam, criavam histórias para explicar, né, o surgimento de alguns objetos, de algumas coisas, né? Isso é cultural de alguns grupos sociais. Pois então, nesse texto, depois tem ali para vocês, na página 66 e 67, algumas perguntas que é a interpretação do texto mesmo, tá? Então, nós vamos interpretar o texto. A atividade 1, nós não vamos fazer, é apenas uma conversa. Vocês podem até ler, fazer uma reflexão em cima dessas perguntas, mas não precisa responder escrita, tá? Ali na atividade 2, em cima, diz assim, ó, fique sabendo. Mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento de seres e de coisas. A ação e reação das personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Então, o que é? Eles explicam, que nem a prof estava falando antes. É uma explicação de algo que eles querem uma explicação, eles contam esse mito, né? E aí explicam o fenômeno. Na atividade 2, então, tem a pergunta ali, ó. Tem a pergunta número 2, tem a pergunta número 3. Na número 2 ali, pergunta sobre a explicação do surgimento das estrelas. Então, tem duas questões ali, duas opções ali, é apenas uma que está correta. Na número 3 fala, numere os acontecimentos, então vocês vão numerar conforme os acontecimentos, são frases que tem ali, e nessas frases vocês vão me dizer o que veio primeiro, o que veio depois. Então, coloquem por número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, conforme a maneira que apareceu no texto, tá? Na página 67 tem a atividade 4, tem a atividade 5 que vocês vão fazer. Na atividade 6, depois tem a atividade 7, todas as leitura e interpretação, tá? Do que foi colocado no texto. Na atividade número 5 fala para reler uma frase do texto e responder em cima. Na 6 é de olho na linguagem 6 e 7. Atividade 8, releia este trecho, então pede para reler o trecho da história, depois fala
Que informação as expressões em destaque dão ao leitor. Então ele deixa algumas palavras em destaque e pergunta para vocês o que vocês diriam ali, que é a explicação que dá ao leitor. Depois a atividade 9 é para ler por prazer, que é o que diz aqui em cima, tá? Então o que vocês vão responder? Leia os trechos abaixo do mito. O que você imagina que aconteceu com o mito? Então aí tem um pouquinho espaço ali. Então se vocês quiserem responder no caderno, vocês podem responder essas perguntas, tá? E depois tem a última ali. O que você observa de comum entre esse mito e as estrelas nos olhos dos meninos? Então, o que tem, qual que é a relação desse trechinho que é disponibilizado ali com o texto que vocês leram, tá bom? Depois fala bem embaixo ali, é uma coisa bem legal, educação em valores, né? E aí o valor ali é a convivência. Todas as sociedades têm regras ou leis que procuram garantir o respeito entre as pessoas e uma boa convivência. No mito lido, as crianças foram transformadas em estrelas porque contrariaram uma regra importante. Para você, qual é a regra de convivência mais importante? Então, como eu li, o próprio livro falou, todas as sociedades têm regras, tanto as regras indígenas quanto as nossas regras, nossa sociedade que nós vivemos hoje. Então, para vocês, nós temos muitas regras. Nós temos regras da sala, nós temos a regra da nossa casa, que nossos pais e familiares colocam as regras, disciplinas. Nós temos a regra de convivência no geral. Então, aqui está perguntando, olha a pergunta bem legal, ó. Para você, qual é a regra de convivência mais importante? Aí vocês coloquem ali e anotem ali, tá? Depois diz assim, uma pessoa merece nova chance quando desperdiça uma regra e se arrepende? Uma pessoa merece nova chance quando desrespeita uma regra e se arrepende? Ela merece? O que vocês acham? Ela merece uma nova chance? Aí a gente tem para pensar, para julgar, para dizer sobre outra pessoa, a gente geralmente tem que se colocar no lugar. Eu, como prof, falhei. Na hora da leitura eu li algo que não era. Eu mereço uma nova chance de ler de novo ou não? Então eu sempre me coloco no lugar. Se eu acho que eu mereço, eu mereço, foi só uma leitura. Então eu posso dar a possibilidade, né? Então sempre se colocar no lugar do outro quando for julgar alguém. Essa pessoa fez algo errado, fez algo errado. Tá, e se fosse comigo? Eu gostaria de ter uma nova chance de poder fazer de novo ou não, né? Então é um momento de reflexão mesmo sobre as regras de convivência. Certinho? A nossa aula de hoje foi sobre o mito, as estrelas nos olhos dos meninos. Ali no sistema tem um áudio muito legal também sobre um mito, conta uma história. E eu vou disponibilizar para vocês têm acesso, vocês podem acessar no portal. É até melhor se vocês conseguirem acessar no portal da Moderna. Mas eu também vou disponibilizar para vocês esse áudio. Ele é um áudio só, sobre uma história também, sobre isso aqui que falava aqui, tá? Só que é uma outra história. Mas é muito legal. Daí eu vou disponibilizar para que vocês possam ouvir também. Certinho? Tudo de bom para vocês, uma excelente aula. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, tá bom? Tchau, tchau!